Com a palavra o senador Sérgio Souza. Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, venho, senhora presidente, de uma reunião com o ministro da Agricultura, onde tratamos rapidamente das crises que sofrem os setores produtivos de proteína animal, principalmente o setor de suinocultura e o setor da avicultura, que agora também passa por uma dificuldade muito eminente, principalmente pelo aumento do preço do milho e da soja, que são a base da alimentação de aves e suínos. Mas estamos buscando uma solução para isso, inclusive lá estava o Nelson Barbosa, secretário executivo do Ministério da Fazenda, e acredito que ainda essa semana o Brasil ouvirá notícias positivas do governo brasileiro sobre este problema. Mas eu venho à tribuna, senhora presidente do Senado Federal, para retomar o assunto democracia e eleições. Hoje pretendo tratar de uma questão extremamente delicada e importante para o processo eleitoral, qual seja o uso inadequado da máquina pública no processo eleitoral. O governo do presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu, entre outras ações, duas mudanças expressivas no ordenamento jurídico brasileiro, que transformou a gestão pública e o processo eleitoral. A Lei 9.504, que é de 97, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, e a emenda da reeleição, alterando o dispositivo do parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição Federal. No que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, entendo que se trata do maior legado do governo Fernando Henrique Cardoso. Sei da importância da estabilidade dos preços, mas ainda assim, creio que os benefícios produzidos na administração pública, em todas as esferas de poder, a partir da Lei da Responsabilidade Fiscal, representam um marco histórico na democracia brasileira. As limitações e os controles dos gastos impostos aos gestores municipais, estaduais e federais correspondem à maior evolução que já tivemos no que se refere ao combate ao uso inadequado da máquina pública. Afinal, vedações de gastos para exercícios futuros, ou seja, para o próximo mandato, que antes eram práticas corriqueiras e comprometiam as administrações seguintes, bem como a determinação explícita de que todas as despesas orçamentárias somente podem ser aprovadas quando é apontada a origem dos recursos, são exemplos da consolidação do sistema da gestão justo, racional e criterioso, cuja defesa do interesse público é primordial. Ou seja, no ano das eleições, não pode a administração pública, cujo seu mandato esteja em disputa, o administrador público promover despesa nova sem que deixe necessariamente o equivalente em caixa até o último dia do seu mandato ou pague integralmente dentro do mandato. É isso que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. É inevitável, portanto, reconhecer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que no ano passado comemorou 10 anos de vigência,
transformou as práticas de gestão pública do Brasil de forma positiva e reduziu as possibilidades do mau uso ou do uso da máquina em favor do processo eleitoral. Por isso, posso afirmar sem receio que hoje a LRF, Lei da Responsabilidade Fiscal, é uma unanimidade nacional. A emenda da reeleição, por sua vez, igualmente aprovada no decorrer do governo Fernando Henrique Cardoso, e que também representou um marco histórico em nosso ordenamento jurídico, não goza da mesma unanimidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, por muitos, tem sido vista como a prática que incentiva o uso inadequado da máquina pública, sobretudo nas eleições municipais, nos locais mais ermos, cujo poder da fiscalização eleitoral é praticamente inexpressivo. Sem entrar no mérito, senhor presidente, sobra a forma como foi aprovada a emenda constitucional número 16 de 1997, tampouco sobre sua vigência imediata. Reconheço que, embora muitos países adotem a possibilidade de reeleição de seus gestores públicos, os efeitos dessa prática em muitos municípios do país e até em alguns estados não têm se mostrado positivos para a nossa democracia. Na verdade, nos locais cuja presença do poder público para fiscalizar as campanhas é menor, temos vistos, a partir da reeleição, as piores práticas administrativas. Certamente por isso, muitos daqueles que à época defendiam e defenderam a emenda à reeleição, hoje, depois de 15 anos de sua vigência, mudaram suas posições e agora querem a extinção dessa prática no nosso processo eleitoral. E assim, senhoras e senhores, Vossa Excelência, permite só cidadãos. interrupção rápida, deputado Sérgio, para anunciar a presença dos alunos do curso de Direito da Faculdade Guilherme Guimbala, do Estado de Santa Catarina, Joinville. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Desculpe interrompê-lo, mas... Pois não, senhor presidente Tomás. E assim, senhoras e senhores, caros alunos, antes mesmo que o Congresso Nacional volte a debater o tema de reeleição, o que pode acontecer em breve ou não, é fundamental que todos os eleitores brasileiros que nessas eleições municipais exercitarão o seu direito de votar. Esse direito, que está estatuído no artigo 1º da Constituição Federal, lá no parágrafo único, dizendo que todo o poder emana do povo, que o exerce através do voto, escolhendo os seus representantes ou diretamente quando, por exemplo, no caso de um plebiscito. Então, senhor presidente, a minha preocupação é que este direito de votar e nele estejam estatuído e todos estejam atentos à conduta dos candidatos e, sobretudo, aqueles que concorrem à reeleição. Aliás, cumpre ressaltar que o uso da máquina pública deve ser combatido e abolido em todas as suas formas de vida nacional, tanto para viabilizar reeleições quanto para incentivar a eleição ou de um sucessor de um eventual gestor público do Poder Executivo. Nós falamos e ouvimos muito no dia a dia falar de compra de votos, né? Compra de votos. É uma prática normal, tanto que veio uma legislação específica para tratar desse assunto, que é a alteração do artigo 40, acrescentando o artigo 41A à lei eleitoral, a lei 9.504 de 97. Agora, vocês imaginem, se já é recriminado a compra de votos com o dinheiro do candidato, imagine utilizar o dinheiro da sociedade, o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado, o dinheiro da União, mas o dinheiro do povo para comprar o voto dele mesmo. A minha preocupação neste campo da reeleição, do uso da máquina pública em favor de candidatos, é gigante, senhor presidente. Eu tenho percebido, por onde passo,
em municípios do meu estado e até mesmo fora do meu estado, o estado do Paraná, mas principalmente no meu estado, que há evidente uso da máquina pública em favor das campanhas eleitorais. E eu tenho incentivado diuturnamente aos concorrentes que estão na oposição da reeleição, que busquem a solução jurídica adequada, que vá ao Ministério Público, que forme uma base de direito, uma base de advogados, para tentar coibir isso, porque nós não podemos admitir o gasto inadequado do recurso público e ainda muito mais o uso abusado para incentivar ou para manipular o voto do eleitor em detrimento dele próprio no futuro. Porque nós estamos falando da manutenção no poder daquele que tem feito uma gestão de forma equivocada ou inadequada para a sociedade. E fatos como esses definitivamente me preocupam muito, porque meu Paraná é um estado muito rico, tem regiões estagnadas, tem regiões pobres, e normalmente nessas regiões estagnadas ou subdesenvolvidas é onde há uma prática cotidiana de eleições atrás de eleições, onde se usam a máquina pública em favor do pleito eleitoral, em favor dos seus candidatos, e isso é o resultado da estagnação daquelas regiões, porque se tivessem escolhido gestores públicos, não todos, é claro, né, mas na sua maioria, preocupados com a sociedade, com o seu município, as regiões seriam um pouco diferentes, porque o estado como um todo é um só. Climas, solo, altitude, pouco varia. As variações são poucas. Então, o que falta? A lei estadual ela é para o estado todo, a lei nacional atinge o estado do Paraná como um todo. Então, o problema, na verdade, são as gestões públicas dentro das prefeituras que são em detrimento. É fato, nós estamos acostumados a ver no Paraná municípios que são lindeiros, que fazem divisas, fazem fronteiras, que têm uma realidade totalmente diferente da outra. Mas é fruto de gestão administrativa municipal e está na hora do eleitor olhar isso, começar a perceber isso no seu município e ver que aquele município está passando por um momento de estagnação que não acompanha o crescimento do estado do Paraná e não acompanha o crescimento do Brasil, que chegou à 6ª maior economia. E pesquisas, senhor presidente, têm dito, principalmente no meu estado, em municípios do meu estado, que o cidadão, ele vê que a sua vida melhorou nesses últimos anos por conta da sua ação própria, não por conta de uma intervenção de uma prefeitura municipal ou de um prefeito municipal. Isso é muito claro, lógico, repito, tem-se as exceções. Então, senhor presidente, são várias as formas do mau uso dos recursos públicos por gestores. E assim é imperioso que estejamos sempre atentos e vigilantes para os compromissos assumidos ao longo de uma campanha e a condução dos mandatos vitoriosos. Por exemplo, senhoras e senhores, caros telespectadores, cidadãos e cidadãs deste país, qual foi a proposta de governo do seu candidato a prefeito lá em 2008? Ele cumpriu? Era utópica? Era simplesmente eleitoreira? Como está o seu município hoje em relação a 4 anos atrás? As arrecadações dos seus municípios melhoraram. Temos certeza disso. E você tem esse acesso hoje na página do Tribunal de Contas do seu estado, na página eletrônica do seu município. É só comparar como a arrecadação melhorou. Se a arrecadação melhorou, o seu município também melhorou? Vamos analisar isso, porque este é um momento importante e eu chamo essa responsabilidade, porque nós não podemos perder a oportunidade de escolher os bons gestores, olhar o currículo dos nossos candidatos, olhar as propostas dos nossos candidatos, se são coerentes, se não são absurdas, se são palpáveis, e olhar o passado e o presente dessas pessoas que colocaram os seus nomes para disputar as eleições nas câmaras de vereadores e também as prefeituras municipais. Olhar o histórico desse cidadão, qual é a sua postura? Qual a história que ele tem com este município? Qual o comprometimento que ele tem com a sua cidade, com o campo e com a cidade?
Então, senhor presidente, mesmo sabendo que a Lei de Responsabilidade Fiscal coíbe várias práticas eleitorais, ainda é possível verificar decisões e ações de gestores cuja finalidade única é garantir a visibilidade exatamente no momento em que se deflagra o processo eleitoral. Quantos são os exemplos em todo o nosso país que conhecemos de mandatários que realizam suas obras levando em consideração justamente o ano eleitoral? As cidades brasileiras e paranaenses viraram neste momento um canteiro de obras. Estão mexendo nas cidades. Por quê? Para ludibriar o cidadão brasileiro, o eleitor, no sentido de que, para tentar mostrar que este prefeito que aí está durante 4 anos, que quase nada fez nos 3 primeiros anos, reservou-se um fôlego para o último ano, justamente para mostrar que ele é o realizador. E a população, em uma grande parcela, acaba achando. Porque, infelizmente, nós temos memória curta. E o processo eleitoral, ele envolve o cidadão de tal forma que o mês passado, o mês de julho, já não se fala mais no processo da eleição. O mês de agosto, já pouco se lembra da primeira semana. E a partir de agora que começou o horário de rádio e televisão, daqui a 15 dias não vamos mais lembrar do que aconteceu há 15 dias atrás. Imagina se vamos lembrar o que aconteceu há 2, 3 anos atrás, se a nossa cidade estava bonita ou não estava bonita, se as obras estavam sendo realizadas de acordo com a necessidade, se a saúde na nossa cidade era bem atendida, atendia a população, se a educação era de qualidade, se a mobilidade urbana e também o cuido do campo, das estradas rurais e do atendimento ao produtor rural, quanto ao empresário, ao cidadão como um todo, como é que isso tem sido feito nos nossos municípios? Tenho certeza que na grande maioria dos municípios brasileiros, a realidade há um ano atrás era diferente da realidade que é hoje, porque hoje os municípios estão enxergando um verdadeiro canteiro de obras nos seus municípios e o eleitor está observando isso. Espero que o eleitor observe isso como um avanço para a qualidade do seu município, mas, principalmente, ele tem um cunho eleitoreiro e este gestor não tem compromisso com o futuro do seu município, porque ele está fazendo agora isso tudo, inclusive endividando, comprometendo as contas do município para o futuro, mas justamente para ser ou para continuar gestor e, nesse sentido, manter o poder. Senhor presidente, ações como essas, se o eleitor não souber escolher bem o seu representante, isso repercutirá em empregos gerados e propaganda que determinará a corrente política num momento estratégico, muitas vezes em detrimento do bem-estar de toda a população ao longo dos primeiros anos do mandato. Outra prática corriqueira e que também merece o nosso repúdio e o repúdio dos eleitores, dos cidadãos brasileiros, corresponde à contratação de pessoal pela administração com interesse diverso da verdadeira necessidade do município. Nesses casos, além dos custos para o erário que tais funcionários acarretam em geral, estamos diante de um absurdo ainda maior, qual seja a contratação de cabos eleitorais pagos com o dinheiro público. A distorção no processo eleitoral se mostra, só voltando um pouquinho no que diz respeito à contratação de funcionários públicos, é livre nomeação e exoneração no período eleitoral dos cargos em comissão. No entanto, neste período eleitoral, normalmente a máquina pública se incha preenchendo todos os cargos em comissão para que trabalhem em campanha, inclusive promovendo alguns funcionários de carreira e dando a ele licença qualquer, permitido, claro, por lei, para que o cidadão vá trabalhar obrigatoriamente na campanha daquele que vai à reeleição. A distorção no processo eleitoral se mostra assim,
mais danosa à sociedade, pois os gestores que incorrem desses tipos de delito subvertem-se à função essencial do Estado, que é exatamente atuar em prol do cidadão. É absolutamente essencial para qualquer sociedade evolutiva algo que temos almejados, qual seja extinta qualquer possibilidade de uso particular do bem público. O que se busca num processo eleitoral, senhor presidente Tomás Correia, é o equilíbrio do pleito. Como é que vai haver equilíbrio do pleito se aquele que está no poder, que está apoiando alguém à reeleição ou que está concorrendo à reeleição, meu caro senador Cidinho, do Mato Grosso, como é que aquele que está no pleito, se usa a máquina pública em favor do processo eleitoral, se não estará desequilibrando o pleito em desfavor de um interesse da sociedade? Lógico, eu reconheço que tem centenas, milhares de gestores probos e que atuaram em favor da sua cidade estão indo agora à reeleição. E esses cidadãos merecem a reeleição. Mas nós sabemos também que muitos usaram a máquina pública em proveito próprio e estão respondendo na justiça ou perante a sociedade e estão usando de novo a máquina em favor de um processo eleitoral. Para tanto, senhor presidente, correções no instrumento legal já foram realizadas, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, outras ainda deverão ser produzidas, como pode ser o fim do Instituto da Reeleição. Mas, independentemente dessas mudanças, o que podemos fazer desde já, como cidadãos, é estar sempre vigilantes para a conduta dos atuais gestores das nossas cidades. Temos que avaliar como procederam como mandatários depois de exitosos no processo eleitoral anterior, aferindo se cumpriram efetivamente os compromissos assumidos em suas campanhas e ainda como estão se portando durante o processo eleitoral, se estão usando a máquina pública ou não em proveito da sua campanha. Nos casos em que são candidatos à reeleição, é fundamental, senhor presidente, avaliar como estão usando a máquina pública, repito, se no interesse do bem comum ou apenas para a autopromoção, exatamente no momento do pleito. E nos casos em que apoiam alguma candidatura para a sua sucessão, se há algum favorecimento patrocinado com recursos públicos, e estes dirigidos a campanhas. Para encerrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, é fundamental que o eleitor saiba que a principal arma que possui para defender os seus interesses comuns é o voto. É o voto. Esta é a arma do eleitor. Se ele vender a sua arma, ele fica desprotegido, não no processo eleitoral, mas por 4 anos na sequência. É assim, senhor presidente, nós temos que ter todo o cuidado, e ainda é pouco, na hora de utilizarmos esta ferramenta que é o voto. Estejamos sempre atentos ao uso indevido da máquina pública, afinal, como eleitores que somos, todos, os verdadeiros donos do nosso destino, somos nós mesmos, eleitores. E nós vamos responder efetivamente por nossos atos, porque o próximo gestor do seu município, ele vai governar da mesma forma como ele conduziu o processo eleitoral. Não tenham dúvidas disso. Então, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o voto tem consequência sim, positiva ou negativa. E quem tem a arma e o poder de decidir isso, se quer uma consequência positiva para a sua cidade ou negativa, é o cidadão, é o eleitor, ou seja, somos todos nós. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.